Bom dia, alunos do primeiro TA de matemática, como você tem passado? Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa atividade. Semana passada eu passei para vocês umas atividades da página 60. Espero que você tenha feito. Vou passar as resoluções para você. Se você ainda persistir a dúvida, me procure e me manda um comunicado para que a gente possa resolver se você não entendeu. Hoje eu queria dar início, prosseguimento ao tema 2, que tem como título Tabelas, página 63 do nosso caderno Mundo do Trabalho. E eu vou colocar logo depois, vou colocar junto com esse vídeo, um vídeo que fala sobre equações para resolver problemas. Para que você possa, abrindo o YouTube, você vai ver esse vídeo e vai poder ver eles. E as atividades que eu vou postar sobre fórmulas e tabela também. Primeiro, o uso da tabela no dia a dia. Você vendo aí na página 63, um exemplo dado sobre uma tarifa de táxi, onde a pessoa percorre X quilômetros, paga por cada quilômetro um valor e ele tem uma distância percorrida para cada um dos valores que você tem. Andou tanto, paga por quilômetro esse valor e ele vai pagar para a pessoa, ou o custo da viagem vai ser tanto. Então, ele mostra aí como organizar os nossos dados em forma de tabela, sempre em ordem crescente, conforme vai aparecendo os valores do primeiro ao último e formando uma tabela. Nessa tabela da página 63, você nota que ela foi duplicada. Ela começa do lado esquerdo e passa para o lado direito, na sequência. Vai de 1 a 10, depois de 11 a 20. Então, essa organização que a gente tem que aprender fazendo numa tabela, para que ela fique fácil de entender, visualmente fácil de compreender, e você pode explicar para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que bata o olho vai entender que se trata de uma tabela, está falando sobre uma tarifa de táxi, os valores monetários e assim por diante. Então, a construção da tabela, não vejo muita dificuldade nisso. Você vai fazer a atividade da página 64, que fala sobre essa organização de tabelas. Assiste o vídeo e depois faz essa atividade 1 da página 64. E as demais que estão na atividade 2 da página 65 também, que você usa compreensão. Aí na atividade 3, ele fala sobre dólar e real. Se você procurar ver o valor do dólar no dia que você estiver fazendo o exercício, seria melhor para atualizar esse valor, porque os valores dados aqui já estão ultrapassados na época que foi escrito. Então procure fazer baseado no dólar atual. É fácil de achar isso daí, você digita no Google dólar, valor atual, ele já te dá no dia de hoje quanto que está valendo o dólar. E você se baseia nele. Vai ter, às vezes, dependendo de um para outro aluno, uma variação, uma diferença por causa desse câmbio, que às vezes não é um valor próximo, né? E aí você pode ter divergência de um aluno para outro. Entrando agora no tema 3. No tema 3, na página 67, vem falando sobre fórmulas e tabela. É aqui que entra a parte principal. A tabela é só uma maneira de organizar os dados, a fórmula que resulta nos dados que estão na tabela. E aqui ele dá dois exemplos, vou colocar aqui na lousa. A área de um retângulo, dado por base e altura, B e H, e ele manda montar uma tabela com esses valores. E aí você tem a área é igual base vezes altura, e ele fala que essa base vale 2. A altura, ele não fala quanto que vale, ou melhor, o contrário. A altura vale 2. A base que ele não sabe. Então seria H, deixa eu pôr aqui, B vezes 2, ou como está em seu livro, 2B. Porque a gente sempre posiciona o número primeiro e a letra depois. Mas tanto faz escrever B vezes 2 ou 2B, que é a mesma coisa, a ordem não importa.
E ele manda resolver as equações, a área, em função da base. Então, se você tem um retângulo que a altura vale 2, mas a base, vamos pôr um traço aqui, você não sabe quanto que vale essa base aqui. Essa base, ela tem infinitos valores. Pode ser uma base pequena, uma base grande, a gente não sabe. Para cada valor de base, você tem que criar um valor. Então, a fórmula dada por 2b, a área igual a 2b, vai fornecer uma tabela. Primeiro, você coloca quem que é o domínio. O domínio dessa tabela é a base. A base que está determinando o valor, porque a altura você tem que é fixa, é 2. Não muda nada. Então, sempre vai ser esse valor. Para cada valor que eu dou para a base, eu obtenho uma área resultante. Então, se o b vale 1, 1 vezes 2 é 2, certo? Se o b vale 1,2, aí você faz 2 vezes 1,2. 2 vezes 1,2. 2 vezes 12 é igual a 24. Mas como tem uma vírgula, então 2,4. Certo? E aí tem, quando for 2, 2 vezes 2, 4. Quando for 3, 3 vezes 2, 6. E assim sucessivamente. Aí você montou a nossa tabelinha. E ela vai até o valor que você quiser. No nosso caso do livro, ele tem 2 valores que não foi colocado aí na tabela. Que é um valor que você tem um ponto de interrogação e a área vale 17. Aí você pensa, qual o valor que você tem a área valendo 17 nessa fórmula? Então você coloca 17 igual a 2b. O 2 está multiplicando o b. Então passa o 2, que é número que está multiplicando, dividindo 17. Então b vai ser 17 dividido por 2. Se fosse 18, daria 9. Se fosse 16, daria 8. Então está exatamente na metade entre 8 e 9. Então 8,5. Então o número aqui seria 8,5. E depois ele tem um outro número para frente, é um ponto de interrogação, onde a base vale 11. Como a nossa tabela é linear, por isso que funciona essa multiplicação. Então você tem que pensar, se a base for 11, quanto que vai ser a área? Então seria a área igual a 2 vezes 11. 2 vezes 11 é 22. Então aqui seria 22. E aí tá os dois valores, 8,5 na primeira e 22 na segunda. Bom, são exemplos de como a gente trabalhar com esses valores utilizando fórmulas. Ele tem um outro exemplo aqui do perímetro, vou fazer também, e depois você vai ter para fazer as atividades. Então pensa, como está aí na sua apostila? Tabela de perímetro de um retângulo em que um dos lados mede 7 centímetros. Então você tem um retângulo, um dos lados, aqui vamos chamar de A, vamos chamar esse de A, vale 7 centímetros. Então aqui também vale 7. Aqui vamos chamar de B, só que você não sabe quanto vale aqui e nem quanto vale aqui. Se você fosse somar o perímetro da volta, você teria 7 mais B mais 7 mais B. Então você teria 2 vezes 7, 2 vezes 7 mais B, 2 vezes B. 2 vezes 7 é 14. Então você vai ter 14 mais 2B. Ou 2B mais 14. Podemos colocar assim ou assim. Agora ele quer saber, para cada valor que eu der para B, quanto que seria esse perímetro. Então ele começa montando uma tabela.
onde ele dá valores para B. B valendo 1. Então ficaria 2 vezes 1, 2. 2 mais 14, 16. Se o B vale 1,5 agora, então você tem esse valor aqui valendo 1,5. Quanto que valeria o perímetro em volta? Então você substituiu B valendo 1,5. Vou colocar aquilo na frente. 2 vezes 1,5, o que der, mais 14. 2 vezes 15 é 30. Desconta uma casa decimal, é 3. Concorda? 1,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Deu 30, mas tem uma casa para descontar, então deu 3. 3 mais 14, 17. E aí você tem, quando B vale 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 14, 18. E assim sucessivamente. E aí você tem com 3, com 4, com 5. Então você trabalhou com a tabela, monta-se a tabela. E aí os valores para B valendo 1,5, 2, e assim todos eles conforme é pedido nos exercícios. A tabela ela pode ser, no caso, horizontal ou vertical, tanto faz. Aí você monta do jeito que melhor lhe convier. Nesse caso aqui é melhor horizontal porque eu uso as linhas do caderno que fica mais fácil de entender. Tudo bem, meu aluno? Vou passar as atividades que você vai fazer, tanto dessa anterior que eu passei, como na sequência aqui. Então eu mostro certinho para você que vão até a página 69. Então atividades que nós estamos abordando aí da página 63 a 69 para que você possa resolver. Na próxima segunda-feira eu estou postando um outro vídeo, então você deve fazer essas duas atividades que estão aí na apostila e me enviar. Ao fotografar, ao tirar uma foto, procura ver se ela não está desfocada para mim poder enxergar essas fotos. Você pode também mandar só a resolução por WhatsApp mesmo, a resposta de cada uma delas. E aí eu vou estar vendo que você realmente está entendendo, está fazendo e eu posso avaliar você. Tudo bem? Um abraço a todos, até segunda-feira que vem e que você tenha uma boa semana.